Transformar trauma entre gerações em valor. Ainda está me reverberando essa fala de Wagner Moura quando ele foi receber o prêmio do Globo de Ouro de melhor ator. Como é que a gente transforma traumas entre gerações em valores a serem transmitidos? A partir do quanto a gente consegue trabalhar na gente esses traumas. Um trauma de ter sido negligenciado, de achar que uma mãe tinha que ter cuidado mais do que ela conseguiu cuidar, ou achar que tinha que ter tido uma educação financeira que não teve, e julgar e culpar os pais por uma ingerência de dinheiro, uma irresponsabilidade, dizer, tá vendo porque eu sou assim? Porque a minha mãe não me ensinou. Tá vendo porque eu sou assim? Porque meu pai não sentou para me ensinar, me direcionar. Ele fez o que ele podia. Ele também era um desorganizado financeiramente com ele. Ele também não teve a educação, porventura, do pai dele. E isso a gente vai transmitindo entre as gerações, de geração para geração, de pai para filho. Não é assim que Jesus disse? O que do pai recebi, isso também vos dou. O que é que nós estamos recebendo dos nossos pais? O que nós recebemos? E nós queremos transmitir para os nossos filhos de um modo diferente. Sabe como a gente vai conseguir fazer isso? A partir das nossas transformações, das nossas curas, das nossas benevolências, né? Fui pôr um saquinho de chamate agora na xícara, e o mate ele tá escrito, cada saquinho, né? Cada papelzinho ele tem uma mensagem. Aí tava assim: perdoe. O perdoar, o maior perdão não é para os outros, para nós. É perdoar que quando você tinha dinheiro na conta, você não fez uma boa gestão daquilo. Você gastou tudo. Ai, eu tinha. Ai, eu viajava cheia de dólar. Alguém me contava esses dias. Eu viajava cheia de dólar. Aí eu gastava um dinheiro que está fazendo falta hoje. Então, e se perdoar com isso, foi o cálculo que eu fiz. À época, eu achei que ia ter mais. Eu achei que da onde saiu isso ia sair mais, ia ter mais. E tudo bem. Tudo bem em que sentido? Aguentar as consequências dos nossos plantios, dos nossos cálculos. Isso é um trauma para gerações? Pode alguém olhar e dizer assim: você foi um irresponsável, mãe. Você foi uma irresponsável, mãe, pai. Foi um responsável, pai. Como você não me ensinou isso? Porque ele estava agindo no cálculo dele. Calculando a rota, né? Recalculando a rota. Que recalculemos as rotas nós, aqui, filhos, ao invés de julgar. Que a gente aprenda a criticar, e recriminar, e xingar. Ai, que preguiça! Que preguiça! O maior trabalho que nós podemos fazer por quem amamos, o maior dom, é nos consertarmos, fazer da nossa vida um conserto. Né? Como uma idosa que eu trabalhei na oficina, que eu coordenei de idosos durante anos, coordenei oficina de idosos que escreviam narrativas autobiográficas, né, que gerou na minha tese de doutorado, na minha dissertação de mestrado. Uma dizia assim: eu vim para a oficina, porque chamava Oficina da Linguagem. Ela diz assim: eu vim para a oficina para consertar minha língua que está quebrada. Que coisa linda! Uma língua quebrada é uma língua que amaldiçoa. O que quer dizer amaldiçoar? Dizer mal. Ao invés de ser uma bendição, dizer bem, maldiz. Como que maldiz? Criticando, xingando, sem paciência com esse pai, com essa mãe, julgando. Ai, que preguiça, cresce. Cresce e aparece. Será que a gente está sendo melhor que eles? Olhe bem, preste atenção. Olhe aquilo que está te irritando tanto no teu pai e na tua mãe. Tem muito mais de você do que você gostaria. Aproveita isso, ao invés de se afastar desse pai e dessa mãe, porque você não aguenta olhar aquilo que te irrita, ou que te causa dor. Que dor que a minha mãe me deixava na casa dos outros e não se preocupava, não media o quanto eu ia me sentir inseguro ali, o quanto que eu podia me sentir vulnerável. Não, ela não mediu, porque ela queria ser para namorar. Mas que responsável. Sim, ela foi imatura. E aí você faz o quê? Vai chicotear essa mãe agora? Vai querer voltar lá atrás? Que ela tivesse uma maturidade que ela não teve? Não vai dar. Então, pegar esses traumas das gerações passadas que nos marcaram ferozmente, né? Quantas pessoas vão dizer: meu Deus, era para eu ter uma situação financeira muito melhor se meu avô não tivesse queimado toda a herança. A herança era dele. A herança era dele. Ai, mas ele não deixou para mim.
Pois é, não deixou porque não estava na tua história escrito esse destino de ser um milionário herdeiro. Ou estava, porque você é um milionário herdeiro, isso te causa tantos problemas. Parou de falar com irmãos, rompeu relações, briga por herança. Não tem plano perfeito. Porque isso aqui chama terra, isso aqui chama vida, isso aqui chama escola de almas. Eu disse para vocês aí em outros vídeos que eu dizia assim na vida, isso aqui não é parque de diversões. Até o conceito de parque de diversões eu mudei na minha cabeça quando eu fui ali na Disney e vi tanto lixo, tanta comida ruim, tanta gente obesa, tantas horas na fila para gozar 5 minutos no brinquedo. Não tem perfeição. Então, a melhor coisa que podemos fazer por quem amamos, o maior legado, o maior bem, a maior herança que podemos deixar é nos tratarmos. É tratar do nosso psiquismo, é nos curarmos, é fazermos as curas emocionais necessárias, as pazes com o passado, nos reconciliarmos com essas gerações antecedentes, porque assim podemos fazer uma boa obra, podemos realmente deixar um legado, uma fortuna, uma herança, que é dizer para os nossos filhos: eu fiz as pazes com a minha história. Eu fiz as pazes com a minha herança, com esse trauma entre as gerações, como disse Wagner Moura, brilhantemente. Né? Então, nossa, meu avô arruinou a família por causa do álcool. Não bebe você? Ou será que você está com outras compulsões também? Não está no álcool, mas está na compulsão da compra? Está no vício do sexo, da promiscuidade? Está no vício da mentira? Da enganação, do auto-engano. Ah, não, semana que vem eu mudo. Não, segunda-feira eu começo aquela dieta. Não, semana que vem eu vou para academia. Quanta mentira. E julgando alguém que tinha um vício lá atrás. Quando a gente faz isso, né, como diz assim, um dedo para frente, três para gente, é o quanto que a gente carrega dessas gerações que nos antecederam e às vezes disfarçar, né? Uma filha que viu uma mãe gastar demais com consumismo e ela vai e ela gasta também, e sua filha, por sua vez, também vê e continua, e continua, e continua. Um filme lá do Elton John, um lindo filme, né? Dele, esqueci o nome, a história dele, maravilhosa, a autobiografia do Elton John. E ele diz assim: sim, eu larguei as drogas, mas eu ainda sou compulsivo por compras. Deslocou. Então, como diz, né, Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que quer dizer assim: olhe para ti. Você tem muito mais pecado do que você imagina. Você tem muito mais teia de aranha, cômodos fechados, sujos, que você gostaria. E daí tá fácil, tá olhando tua mãe, teu pai estão na tua frente, tá fácil. E aí xinga, critica, resmunga, rabugentice, perdendo tempo. Sabe por quê? Porque eles vão morrer. Eles vão morrer, eles vão embora, se é que já não foram. Quantos remorsos, quantos arrependimentos, né? Uma conhecida dizia outro dia, meu pai, acabou o pai dela que recém morreu. Regina, que dó que eu não curti meu pai, porque meu pai tinha problema de audição e eu não tinha paciência com ele dizer: ai, pai, você é surdo. Sim, o pai é surdo. O que você faz diante disso? Se afasta, perde a paciência ou tenta explorar ali o que dá? Porque a gente vai ter saudade. Vai ter saudade. Ai, mas eu não aguento porque eu vejo muito defeito ali, porque o espelho tá refletindo pra caramba. Quanto mais insuportabilidade de lidar com eles, mais monstro e áreas de sombras, fantasmas ainda na gente. Pode ter certeza. Então saiba, eles vão morrer, eles vão embora. Enquanto a gente está conseguindo curtir aquele momento que tá junto, ficar ali curtindo, curtindo, por mais que você não queira comer aquela comida que ela fez, mas não importa a comida, importa o momento de estar junto. Não vai criticar que falta sal, falta açúcar, tá quente, tá frio, são de menos. O mais importante é eu estar junto. Né? Aprendi isso uma vez com um professor chamado Marins. Ele disse assim que os filhos dele acordaram ele de madrugada: vamos cavalgar, frio na fazenda, gelado. E ele disse: eu vou. Porque o que importa é o momento com os filhos. Esse momento, não importa o que vai fazer. Então, assim, é fácil falar, difícil fazer.
traumas entre as gerações que têm que ser transmutados em grandes legados e valores e ensinamentos e dizer, não é quem ensina quem não tem pecado, mas é quem mais tem que pode ensinar. Como disse o apóstolo Paulo, eu prego o evangelho aos pecadores, ele disse, dos quais eu sou o principal, o pior. Gente, que coisa maravilhosa. Eu prego o evangelho aos pecadores, dos quais eu sou o pior, ou seja, eu tenho moral para falar de pecado, porque eu sei. Quem foi muito traumatizado pelos pais, quem tem essas marcas na carne de dor, você tem um chamado no mundo para fazer disso um legado, para fazer disso, vai escrever sobre isso, vai fazer uma música sobre isso, né? Como Eric Clapton, do filho que cai do 53º andar. Que dor, que dor, que dor, que dor, quase que dá para dizer insuportável, irremediável. Ele foi compôs uma música, Tears in Heaven. Don't you know my name? Na, 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 na. I must be strong to carry on, 'cause I know it won't be. Cara, a esperança é que um dia vai se encontrar com esse filhinho. Ele fez uma música que pôs na nossa boca, que toca o nosso coração para continuar vivendo. Como ele diz, eu sei que eu tenho que ser forte para continuar. É sobre isso a vida. Ser forte para continuar. E a gente vai buscar recursos na fé, na oração, na meditação, nos estudos espirituais. Vai virar gente. Vai buscar recursos. O que mais tem hoje aqui, graças a Deus, são professores, são inspirações de pessoas dando testemunho a partir da dor. A partir do que foi trauma. Então, converta a tua dor em amor. Primeiro por ti, pelos seus ancestrais, pelos seus próximos que vão te seguir, nas suas próximas gerações. Converta tudo isso em arte, em bom caldo de inspiração. Se tu uma bênção. Seja luz, seja sal nesse mundo. Inspire, se perdoe do que você não conseguiu fazer. E aí você vai conseguir melhor perdoar quem também não conseguiu. E aí você vai poder ser uma voz de testemunho nesse mundo, ajudando com seu dom e com seu talento. E tendo por que sair da cama todo dia. Respiro e fôlego de vida. Transformar trauma entre gerações em valores. E transmutar. Que seja você, o da cadeia intergeracional, a reescrever novas páginas para leituras mais apetitosas e mais saborosas. Estamos juntos, aqui nos laços do amor, da insistência, da persistência, da paciência. Que assim seja, já é e será. Amém. Amemos. Só o amor pode nos salvar.